Então aqui estamos na dose certa falando com o Dr. Viliano. Ele já começou a falar de um dos maiores problemas que enfrenta o endocrinologista, que é o diabetes na infância. Todo pai diabético vai ter filho diabético, Viliano? Não, olha só, o que é interessante é isso, o diabetes tem dois tipos básicos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é das crianças e adolescentes de uma maneira geral, e o diabetes tipo 2, que normalmente é desencadeado naquele indivíduo que tem uma herança familiar, e aí geralmente é precedido por aumento do peso, e depois vai se desenvolvendo, vai anunciando, né? É uma sobrecarga que vai sobrecarregando o organismo, que tem um lado genético muito forte, mas também tem um lado de conduta do indivíduo, quer dizer, de hábitos alimentares inadequados, de sedentarismo e tudo mais. Agora, o diabetes tipo 1, diabetes da criança, não. Ele é um processo autoimune, quer dizer, o organismo reconhece o pâncreas, que é quem produz a insulina, né, como um órgão estranho, né? Não sabe exatamente por quê, o dia que a gente descobre-se a cura do diabetes. E de outras várias doenças, exatamente, né? De todas as doenças autoimunes, né? Mas então, de um dia para outro, isso surge assim, no decurso de um período que varia de uma semana a um mês. Entendeu? E me perdoe, eu vou te interrompendo, porque são perguntas que a gente vê na rua de outros pacientes. A criança, ela tem que ser obesa para ficar diabética? Não, normalmente não. Apesar que hoje, algumas crianças estão desenvolvendo diabetes do tipo 2, do tipo do adulto. Por quê? Porque as crianças estão levando vida de adulto, estão realmente ficando sedentárias, né? O estresse e alimentação, uma alimentação muito rica em carboidratos e lipídios, quer dizer, uma alimentação hipercalórica, mal balanceada, né? Então hoje começa a acontecer isso, né? Quer dizer, aquela criança que faz o diabetes do adulto. Mas o mais comum ainda é, né, o diabetes do tipo 1, que é o diabetes que cursa, assim como eu falei, rapidamente. A criança começa a urinar muito, beber muita água, emagrecer e começa a ter problema, pode começar a ficar um pouco de falta de ar e com hálito típico. Pode evoluir para o coma. Qual o sintoma que a mãe vai perceber primeiro? O primeiro é urinar demais, beber água demais e emagrecer. Esse trio é o mais importante. Uma criança que era absolutamente normal, brincava... Tem idade para isso desencadear? Antigamente o diabetes tipo 1 era chamado de diabetes infanto-juvenil, porque pega exatamente a fase do crescimento da criança. E isso não é à toa, é porque o hormônio do crescimento, né, é um hormônio que é muito liberado nesse período, assim como os hormônios sexuais, né, que é exatamente a fase da transição da criança para o adolescente, e eles são hormônios que sobrecarregam o pâncreas, porque são hormônios que têm uma ação de oposição à insulina. Então é muito comum que a criança tenha um surto rápido de crescimento. Naquele surto rápido, quer dizer, muito comum não, felizmente é muito raro isso. Mas é comum dentro do problema, né? Comum dentro do problema. E a criança tem aquele surto rápido de crescimento e aí desenvolve o diabetes, né? E realmente é uma coisa que pega os pais de surpresa, porque embora todo mundo comente que urinar demais, beber água demais, emagrecer é diabetes, a realidade é que esses pais se defrontam com crianças que eram absolutamente normais antes. Há pouco tempo atrás não tinham nada, né? Então, e algumas podem abrir o quadro com uma hipoglicemia grave, uma hiperglicemia aí em coma? Um terço delas abrem em coma, porque apesar de toda a divulgação, daí a importância... Coma é quando a criança perde todos os sentidos, né? É mais do que um desmaio para a população entenda. Um terço... a gente descobre um terço já no hospital. É impressionante porque hoje, com toda a informação que tem, né, o normal seria que os pais se apercebessem, levassem ao pediatra, levassem ao clínico, mas curiosamente essa faixa etária é uma faixa etária assim meio abandonada, sabe? A faixa etária que pega da criança ao adolescente, ela é muito interessante porque os pais não estão acostumados a ver ninguém doente. E a criança não quer ir ao pediatra porque já se sente um pouquinho exatamente. maior. Aqui, né, quer dizer, tem aquela fase, até nos hospitais a gente às vezes enquanto vai para a pediatria ou vai para a clínica, né? Mas o fato é que é um evento que cursa com uma certa rapidez
e que, como eu te falei, tem um impacto violento sobre a família, né? Porque você tem que aprender um monte de coisa, você quase tem que entrar numa escola para diabetes dessa medida, né? Toda criança que tem esse tipo de diabetes, do tipo 1, ela toma insulina? Toda. A diabetes tipo 1 é uma destruição autoimune do pâncreas. Quer dizer, o pâncreas, só de informação, quer dizer, o pâncreas produz um hormônio que é o mais precioso dos nossos hormônios. Até tem alguns endocrinologistas que falam que é o Mozart dos hormônios, para dizer assim, o mais talentoso dos hormônios, né? E a insulina, por quê? Porque a insulina pega a glicose, porque a glicose não é inimigo de ninguém, não. É bom deixar claro que a glicose é igual a energia. Sem ela a gente sem não está ela aqui conversando. como um carro sem gasolina, entendeu? Tá parado. Então, na realidade, o que ocorre é que a glicose precisa entrar dentro da célula para produzir energia dentro da célula. Se ela não entra dentro da célula, ela fica no sangue e aí ela começa a criar no sangue um fenômeno que a gente chama de aumento da osmolaridade, né, porque ficam muitas partículas, e a pessoa começa a urinar para botar aquela glicose para fora, começa a botar, mas... Um mecanismo de compensação. Compensação, né? E essa glicose não vai para dentro da célula produzir energia, e aí o indivíduo fica cada vez mais fraco, mais magro, né? E é um processo que da economia do organismo, para a economia do organismo, ela é muito violenta, as pessoas perdem peso muito rapidamente, realmente, né, nesse tipo de diabetes, né? De maneira que realmente, talvez e de uma maneira geral, quer dizer, as pessoas, os pais acabam ficando, né, isso é curioso, né? É uma situação tão complexa que os pais acabam ficando especialistas em diabetes, entendeu? Inclusive um dos problemas que às vezes tem é que os pais, os pais discutem com os médicos e às vezes até eventualmente sabem até mais do que os médicos mesmo, porque a pessoa... Aquele que não é especialista. Obviamente. Né? Não, mas é uma dificuldade que se estabelece, né? E aliás é muito comum essas doenças, quando você pegar outra doença, por exemplo, como uma doença desse tipo nutricional, né? Um distúrbio como alergia ao glúten, por exemplo, né? Os pais, depois de um certo tempo, eles leem tanto sobre aquilo que eles sabem mais sobre alergia ao glúten do que eu, do que você, do que a maioria das pessoas, né? De maneira que é importante, mas é importante que eles saibam lidar com a doença, porque a doença ela tem alternâncias e aí... E no caso do adulto, do tipo 2, como é que aparecem os primeiros sintomas? Geralmente o diabetes tipo 2, ele tem, aí sim, tem o componente genético importante, ele é precedido por um aumento do peso, o peso aumenta, hoje em dia sabe-se que principalmente a gordura intraabdominal, gordura que está dentro do abdômen, daí porque se diz hoje em dia que é tão importante a questão da gordura abdominal, né, de medir a cintura abdominal. Qual é o valor normal da cintura abdominal? Aí normalmente depende muito dos povos, mas aqui entre nós a gente considera que a mulher deve ter no máximo cintura abdominal de 88, que é medida a nível do umbigo, né? De 88, e o homem no máximo 102, 104, depende da interpretação. Depende de quem está medindo também. Então não necessariamente é a gordura, não necessariamente é o indivíduo gordo, é o indivíduo gordo com predomínio da gordura no abdômen. E por que isso? Porque essa gordura do abdômen, ela tem uma capacidade muito grande de ser mobilizada para o fígado. Então isso cria um fenômeno que é mais facilmente visto na esteatose hepática, que seria aquele fígado gorduroso, né? E que acaba desregulando a produção de insulina, né? Então, dando a chamada resistência insulínica, quer dizer, a insulina passa a ter uma resistência à ação dela, né? Mas então, como eu te falei, geralmente o indivíduo adulto, após os 40 anos, embora agora a gente já veja isso também na infância, em pacientes mais jovens, geralmente tem um curso mais lento, né? E a pessoa é precedida de obesidade, normalmente no início pode até se tratar só com dieta e atividade física, mas mais tardiamente realmente também vai precisar de medicamentos via oral e até eventualmente numa fase mais tardia de insulina, né? Nós estamos conversando aqui com o Viliano, essas síndromes de dislipidemias, é assim que se fala? Isso está cada vez mais comum, né?
Na realidade, olha só, a grande realidade é que a nossa sociedade, a sociedade industrial, pós-industrial, a nossa sociedade moderna, né, ela tem uma característica muito interessante, é que nós somos todos sobreviventes da era da fome. Então nós aprendemos a viver em jejum. As pessoas que não sabiam, os grupos genéticos que não sabiam viver em jejum, morreram todos. Foram exterminados por uma seleção natural. Ficaram aqueles grupos que souberam de alguma maneira reter os alimentos, Só que agora a gente vive o processo inverso, o excesso da alimentação, né, o aumento da concentração de calorias, às vezes em porções pequenas de alimento, né, uma concentração, um acesso fácil à alimentação. Um dia você vai ao supermercado, tem tudo concentrado, creme de leite, leite condensado, né, tudo que você quiser está lá num potinho pequeno, né? E esses alimentos industrializados geralmente são os mais complexos, principalmente os biscoitos, né? Esses biscoitos e pacote. Como eu digo, coisa de pacote é um perigo, né? E na realidade, então, nós somos potencialmente vulneráveis ao excesso do alimento. E aí vem o outro lado da nossa sociedade, é que hoje em dia você faz muito esforço do que fazia antes. Muito menos esforço do que fazia antigamente. Tudo tem um controle remoto. Tudo no controle remoto, tudo na tela, né? Hoje em dia, inclusive, tem alguns países que estão tão preocupados com isso. Por exemplo, na Inglaterra, hoje em dia, existe um determinado... o Ministério da Saúde tem uma recomendação expressa de que os pais não permitam que seus filhos vejam uma tela que seria videogame, computador qualquer tela. E televisão, entendeu? Um tempo maior do que eles dedicam à prática de atividade física. E recentemente eu vi, inclusive, na internet, alguns pais sendo processados na Inglaterra porque permitiram que seus filhos vivessem exclusivamente em frente à tela. De maneira que esse sedentarismo, né, recentemente aqui no Brasil mesmo foi feito um trabalho pelos professores de educação física, diga-se de passagem, que eles demonstraram que as crianças atuais têm muito menos força do que as crianças de 20 anos atrás. Olha que coisa interessante, muito menos força. Quer dizer, aqueles trabalhos físicos que as crianças da idade escolar conseguiam fazer, né, isso foi feito no ensino fundamental, né? De idade escolar, conseguiam fazer há 20 anos atrás, as crianças atuais, em média, não conseguem mais fazer. Então isso cria uma perspectiva para nós muito preocupante, que é realmente a diminuição da força muscular, diminuição do trabalho muscular, aumento da gordura, né? Sobrepeso, todas as suas complicações. Múltiplas complicações, aumento da taxa de gordura no sangue, aumento da taxa de glicose no sangue, desenvolvimento das doenças cardiovasculares, né? Você tem países hoje em dia que vivem uma situação caótica. A Michelle Obama, a primeira dama dos Estados Unidos, hoje em dia pegou isso ela própria é a gestora. Pegou na raiz, né? Está fazendo a hortinha dela. Ela agora é a gestora do programa anti-obesidade dos Estados Unidos, porque até há 10 anos atrás saiu uma... Não se falava quase nisso. Há 10 anos atrás surgiu a primeira grande alerta, porque surgiu um estudo estatístico que mostrava que em 2050 100% da população americana seria obesa. E eles exportaram a cultura, quer dizer, nós vivemos a exportação, exatamente, desse modelo americano, né, que nesse aspecto, pelo menos, ele é extremamente maléfico e é reconhecido, aliás, pelos próprios americanos como um esquema de vida que realmente não tem, vamos dizer, tem colaborado para aumentar muito a taxa das doenças, né? De maneira que eu acho que hoje em dia já existe uma consciência em alguns pais para isso, né? Já existem recomendações, uma recomendação importante, por exemplo, que eu acho, né? De realmente começar a aumentar o teor de fibras nos alimentos, né? E até algumas de teor bastante prático, por exemplo, evitar de levar os filhos para o supermercado. Levar os filhos para o supermercado é uma conduta de risco. Porque certamente, já fizeram inclusive um trabalho sobre isso. Interessante, porque esse tipo de conversa está evoluindo muito bem. E essa informação a gente não tem em qualquer local, né? É verdade. Mas já foi feita uma estatística mostrando que em situações em que os pais vão acompanhar dos filhos ao supermercado,
A cesta de compras é muito maior, entendeu? É muito maior e muito mais cara. Muito mais cara e muito menos saudável do que quando os pais compram sozinhos, porque eles fazem só a lista de compra e compram só aquilo. Quando os filhos vão, aí todos aqueles atrativos de biscoito, Dizem que quando os homens vão também fazer compras, eles gastam mais do que as mulheres. É verdade. As mulheres seguem É verdade. Então a gente pode até concluir que supermercado deve ser feito pelas mulheres com a lista de compras, né? Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com Dose Certa.